Mas afinal, por que Sparking Zero pode nos decepcionar? Como vocês já bem sabem, a franquia Budokai Tenkaichi está retornando nessa nova geração. E em um primeiro momento, meu hype estava lá nas alturas, afinal, essa é uma das franquias de jogos de anime mais queridas por nós brasileiros. Mas após mais de 4 meses acompanhando o desenvolvimento do jogo e a evolução de cada novo trailer, eu preciso ser honesto, meu hype diminuiu bastante. Gráficos genéricos, mecânicas duvidosas e um modo história peculiar. E esses são só alguns dos pontos que eu preciso comentar aqui nesse vídeo. Então, se você quer saber a minha opinião sobre Sparking Zero, já deixa o like, se inscreve e aperta o cinto, porque você vai se surpreender junto comigo depois da vinheta. Há uma certa discussão sobre a importância dos gráficos em comparação com outros aspectos, como a própria gameplay. A época em que eu mais me diverti jogando videogame foi na era do PlayStation 2. E assim como muitas outras pessoas, eu não me importava se os gráficos eram bons ou não. Naquele tempo, jogar videogame era algo muito mais acessível e simples. Com R$10 no camelô, eu saía com 5 jogos. Tudo bem que só 2 funcionavam, mas isso é um detalhe, né, gente? Só que, convenhamos, se hoje estão cobrando 350 pau por um único jogo e ainda querem vender DLC por mais 100 conto cada, nós precisamos ser mais criteriosos com o que nós estamos comprando, não é verdade? Mas vamos lá. O problema visual de Sparking Zero tá muito longe de seus gráficos. Eles na verdade estão muito bonitos. O verdadeiro problema está na direção de arte. Pensem comigo a respeito de Elden Ring. Mesmo que seus gráficos não sejam os mais incríveis da geração, a direção de arte faz toda a diferença nesse jogo. As paisagens, inimigos, as áreas em Elden Ring não precisam de gráficos ultra realistas. Tudo se resume a uma direção de arte muito bem planejada e executada, o que não é o caso de Sparking Zero. Como eu já havia comentado no meu último vídeo, esse jogo tenta flertar com estilos que lembram bastante Street Fighter 6, especialmente com aquele efeito de tinta em alguns golpes especiais. Mas infelizmente, de 4 meses pra cá, o visual de Sparking Zero evoluiu muito pouco perto do que eu gostaria que evoluísse. Esse estilo genérico à la Fortnite que muitos jogos têm adotado é tão sem graça que me deixa bastante decepcionado em saber que eles seguirão por esse caminho. Pelo visto, Fighters ainda vai continuar sendo o game mais bonito de anime por muito tempo. Antes de você comentar que eu só reclame e não elogio, me deixa falar a respeito dos Ultimates. Lá no meu vídeo de abril, eu mencionei que os golpes de Rush pareciam muito simples se comparados aos de Tenkaichi 3. Mas, para a felicidade dos meus haters, eu estava redondamente enganado. Esse jogo vai ter uma animação mais bonita do que a outra. Cada versão do Goku, por mais que a maioria dos Ultimates seja um Kamehameha, os caras tiveram cuidado de criar uma animação personalizada que se encaixa no contexto da época daquele Goku. Por exemplo, quando fazemos o Ultimate do Goku da saga dos androides, vemos uma animação em que ele se teletransporta enquanto faz o ataque, referenciando uma das cenas mais clássicas do anime. Mas isso não é necessariamente uma novidade, já que os jogos de Dragon Ball sempre foram atentos aos detalhes desse tipo. Mas dessa vez eu diria que veremos essas referências em uma escala muito maior. Como já foi confirmado, esse será o jogo de Dragon Ball com mais personagens até agora. E aproveitando que estamos falando de detalhes, por favor, me deixe elogiar o cenário. Desde o PlayStation 2, os mapas abertos de Dragon Ball sempre seguiram o mesmo padrão. Uma área relativamente aberta, com uma barreira invisível delimitando o espaço jogável. Porém, dessa vez, meus amigos, eles elevaram isso a outro nível. Um detalhe que me chamou bastante atenção é que quando realizamos uma Ultimate na arena do torneio, o narrador fica desesperado e todo mundo começa a sair correndo da arena. Após um ataque poderoso, o cenário é destruído e agora estamos lutando na cidade completamente livres. Isso, meus amigos, é algo que eu esperava ver de um jogo de Dragon Ball da nova geração. Os caras mandaram muito bem aqui. A imersão é algo super importante para nos sentirmos dentro daquele universo. Eu mesmo nunca vou esquecer das transições de cenário quando nós destruímos o mapa lá no Tenkaichi 3. Esse detalhe na arena do torneio foi algo que me agradou bastante. Eu sinceramente espero que haja outras sacadas como essa em outros mapas, mas nós vamos ter que esperar para ver. Mas rapidinho aqui eu tive uma ideia muito boa. Outro cenário que poderia ter algo parecido com isso é o Templo de Kami-sama. Já pensou se após recebermos um golpe muito forte para baixo, caíssemos da plataforma e trocássemos de cenário? Não seria incrível? Comenta aí embaixo se você teve uma ideia louca como essa que eu tive agora. Eu realmente acho que esse conceito pode ser muito bem explorado no Sparking Zero.
Há 4 meses atrás, nós não tínhamos literalmente nada a respeito de como seria o modo história de Sparking Zero. Então, nesse meu vídeo, eu acabei fazendo algumas especulações e, olhando agora, eu consigo bater no peito e dizer que eu estava uns 70% certo. Eu já suspeitava que eles não fariam um modo história padrão como os outros jogos de Dragon Ball, seguindo a narrativa do Z, pois seria algo extremamente óbvio e repetitivo. Minha aposta foi que eles ignorariam a história do Z e partiriam direto para a história do Super, já que o Super nunca teve a sua história explorada direito em um jogo. Porém, eles escolheram um caminho que eu duvido que qualquer pessoa teria adivinhado. Lá atrás, na saga Tenkaichi, nós tínhamos as sagas What If, que contavam o que aconteceria se a história de Dragon Ball tomasse um outro rumo. O que o Sparking Zero fez foi pegar esse conceito e elevar à 10ª potência, pois agora aparentemente teremos diversos caminhos alternativos na história de Dragon Ball. Já imaginou o que teria acontecido se o Goku virasse Super Saiyajin lutando contra o Vegeta lá na saga dos Saiyajins? Ou se o Goku tivesse vencido o Cell na saga dos androides antes do Gohan se tornar Super Saiyajin 2? Basicamente, nós temos um Detroit Become Human de Dragon Ball aqui, não é? É claro que não. Por mais que possa não parecer, criar um jogo de escolhas é uma tarefa extremamente difícil e complicada. Tanto que, se formos analisar, temos pouquíssimos jogos que conseguem explorar esse conceito decentemente. E como vocês já bem sabem, jogos de anime costumam não focar tanto na qualidade do modo história. Pouquíssimos jogos se salvam disso, como o Storm 4 e o Kakarot. Então eu realmente não acredito que essa ideia será explorada com totalidade em Sparking Zero, mas não deixa de ser algo que me deixou bastante curioso para jogar e descobrir o que eu posso mudar em uma história que já foi contada de trás para frente. Isso, sem dúvida, foi um ponto que me deixou com uma pulga atrás da orelha lá atrás. Afinal, se vamos ter quase 200 personagens em um jogo, todos precisam ter uma qualidade similar, não é verdade? Não adianta deixar o Goku e o Vegeta com animações incríveis e movesets lindos, enquanto o resto tem ataques reciclados e mal feitos. Mas, felizmente, parece que não é o caso aqui. Todos os personagens até agora me parecem que terão uma atenção individual, com ataques que fazem sentido de acordo com o histórico de cada um no anime. Isso era algo que eu realmente queria saber como seria abordado, porque se voltarmos lá para 2007, podemos ver que havia muitos ataques reciclados em Budokai Tenkaichi. Claro que ainda teremos golpes semelhantes em Sparking Zero, mas certamente em um grau muito menor. Agora os haters, por favor, tampem os ouvidos, porque eu vou ter que falar de uma coisa que me deixou muito irritado. Cadê a saga GT? Fala sério, os personagens de GT em Tenkaichi 3 eram um dos pontos altos do jogo. Não consigo imaginar um jogo da mesma franquia sem o Gogeta Super Saiyajin 4, por exemplo. Como vocês sabem, já foi dito que esse jogo terá a maior quantidade de personagens já vista em um jogo de Dragon Ball. Mas isso me deixa um pouco desapontado quando pensamos que cerca de 30% do elenco é composto por Gokus e Vegetas. Tem muitos personagens que eu gosto que eu ainda não vi dar as caras no jogo, como o próprio Gogeta Super Saiyajin 4, o Ubi e o Goku criança. Infelizmente, nós precisamos ser realistas. Só um milagre trará a saga GT no jogo base. Provavelmente, além de termos que pagar R$350 pelo jogo base, ainda teremos que gastar em DLCs para jogar com os outros personagens que gostamos. Você acha correta essa prática da indústria de cobrar caro por um jogo incompleto? E não estamos falando de uma DLC como a de Elden Ring, que é praticamente um jogo novo, mas sim de personagens vendidos a um preço absurdo. Por favor, deixa nos comentários o que você acha disso, porque isso é algo que me deixa muito irritado. Não sei vocês. Como eu já comentei no meu último vídeo, essa é a única parte do jogo em que eles não podem errar. O gameplay da saga Tenkaichi sempre foi e sempre será o maior trunfo dessa franquia. Até agora o gameplay tem flertado um pouco com jogos modernos de Dragon Ball, o que eu acho super importante. Dá pra perceber como o voo está muito mais fluido em comparação aos jogos antigos, algo que já tinha sido aprimorado em jogos como Kakarot. O gameplay tem me deixado muito confiante de que esse jogo ainda vai ser a grande volta da franquia para essa geração. A única coisa que me preocupa é a ausência do modo versus local, até porque sabemos que o knockback do modo online de Dragon Ball nunca foi dos melhores. Basta olhar o versus do Xenoverse 2, que é cheio de bugs. Você quase não sente que você tá lutando contra outra pessoa. Se o modo online for a única maneira de lutar contra o amiguinho, sem mencionar aquele mapa da sala do tempo que aparentemente vai ter um modo local, mas ainda sabemos muito pouco sobre isso, ficaremos reféns do modo online da Bandai. Pra ser sincero, isso é uma grande perda pro jogo. Eu mesmo quase desisti de comprar quando descobri isso. Pra encerrar esse assunto de vez, não.
Sparking Zero não terá o foco no competitivo. Essa notícia é uma faca de dois gumes. Por um lado, a falta do foco competitivo permite que eles adicionem personagens como o Mr. Satan sem se preocupar com o balanceamento dele, o que dá muito mais liberdade para que os personagens sejam fiéis ao anime. Isso também contribui muito para a imersão, que na minha opinião será o ponto mais forte desse jogo. Um game onde você realmente se sente lutando no universo de Dragon Ball. Mas por outro lado, é uma pena que esse jogo não vai ter um foco no competitivo. Sparking Zero vai ficar de fora de cenários como a própria EVO. Eu de verdade adoraria assistir um torneio de Sparking Zero ao lado de jogos como Street Fighter 6, Mortal Kombat 1 e o próprio Fighter Z, que aparentemente será o game competitivo definitivo dessa franquia. Mas enfim, pessoal. Acredito que Sparking Zero talvez não seja a continuação dos sonhos que eu esperava, mas também acredito que não vá decepcionar. Eu comentei mais sobre o jogo nesse vídeo que tá aparecendo aqui na tela, ou talvez você queira saber a minha opinião sobre o desastre que foi a 4ª temporada de The Boys. De qualquer forma, galera, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado e até a próxima.